E aí pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou falar sobre circunferência e círculo. Tem muito aluno aí que confunde e acha que é a mesma coisa. Então vou falar da definição, vou falar da fórmula do comprimento da circunferência, da fórmula do cálculo da área do círculo, tá? Então se você puder já deixa o seu like aí, se inscreve no canal para trazer mais conteúdos, tá? Então começando aqui com circunferência. É um conjunto de pontos de um plano que estão a uma mesma distância de um ponto fixo denominado centro. Então, olha só, esse ponto aqui eu chamei de ponto O, tá? É só o nome dele. Pode ser ponto C, ponto O. Então, esse pontinho aqui é o centro. Tá aqui, ó, centro da circunferência. E a circunferência, professor? Tá aqui, ó, essa linha vermelha aqui. Então, nessa linha vermelha, existem infinitos pontos, muitos aqui, ó. Tem um ponto aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui e assim por diante. Então, todos esses pontos, vou chamar esse ponto aqui de A, esse aqui de B, esse ponto aqui de C, esse ponto aqui de D. Todos eles estão a uma mesma distância do centro. Essa distância aqui eu vou chamar de X ou de R, por exemplo. Então, ó, a distância daqui, ó, do ponto A até o O é R. R é uma medida, pode ser 1 centímetro, 5 centímetros, 1 metro. Não importa a unidade aqui, só importa que eles têm a mesma distância. Daqui, ó, do ponto C até o ponto O. Tem uma medida aqui, R. Aqui tem outro ponto, ponto X, por exemplo. A distância dele até o centro também é R. Então, todos esses pontos aqui, eles estão a uma mesma distância dele até o centro, que é o ponto O. Todos têm a mesma medida de distância, certo? Então, esses infinitos pontos, eles formam a circunferência, tá? É isso aqui. Não é a parte interna, tá? Que muito aluno confunde. E o círculo, aí sim, é toda a região delimitada por uma circunferência. Então, é a parte interna. Aqui, ó, a região interna aqui, ó, certo? É delimitado, é como se fosse uma cerca, digamos assim, certo? Ali uma região que se chama círculo. Para você lembrar melhor, você pode pensar na pizza. A borda da pizza, essa bordinha aqui, ó, essa borda aqui, a borda da pizza. A borda da pizza é a circunferência. Aqui, ó, circunferência, tá? É a borda da pizza. E a pizza mesmo ali é o círculo. Beleza, pessoal? Fácil, né? Simples, tranquilo. Então, ó, para eu calcular o comprimento da circunferência, é o produto entre 2π e o raio da circunferência. Produto na matemática é multiplicação, tá? Então tá aqui a fórmula, ó. Eu chamei de C. C é o comprimento, tá? Pode ter outro livro que chame de outra letra. Tem alguns outros livros. Mas eu chamei de C. Então, C, que é o comprimento aqui da circunferência, e lembra que é a borda da pizza, é 2πr, tá? 2 vezes o π vezes o r. E o r é exatamente o raio. Tá aqui, ó. Essa medida aqui do ponto que está na circunferência até o centro, tá? Tranquilo? Vamos fazer um exemplo então aqui, ó. Vamos fazer aqui um exemplo, tá? Por exemplo, uma circunferência possui raio medindo 5 centímetros. Calcule o comprimento dela utilizando π igual a 3,14. E aí o π, dependendo da questão, pode ser 3, 3,14 ou até ter mais casas decimais. Então nessa questão aqui, ó, esse Rzinho aqui, esse raio, ele mede 5 centímetros, tá? E o π é 3,14. Então olha só, comprimento da circunferência, lembra da fórmula, 2πr, certo? Então, comprimento, que é o que ele quer nessa questão, o 2 eu vou repetir,
O π é 3,14. Aqui, ó, 3,14. E o R, ele já deu na questão também, ó. É 5, é só isso. 5. Então, basicamente, você só precisa saber o raio da circunferência. Você tem um raio, o resto é 2 e o π. O π, dependendo da questão, pode aproximar para 3, deixar só o 3 ou 3,14. Então isso aqui, ó, vai dar quanto? Vou multiplicar o 2 com o 5, porque a ordem dos fatores não alteram o produto. Então posso multiplicar primeiro o 2 com o 5, não tem problema. Então C vai ser 10 vezes 3, esse aqui é um zero, tá? 3,14. Tá bom? Aqui eu já posso fazer de cabeça, porque esse número está multiplicando por 10, eu só faço andar uma casa decimal aqui, ó. Passa a vírgula para o outro lado. C, então, vai ser 31,4 centímetros, tá? Porque estou usando centímetros aqui na questão, ó. Então, esse comprimento é 31,4 centímetros. Então, o que significa esse comprimento? Imagina que eu peguei essa circunferência aqui, ó. Imagina que ela é uma corda. E eu cortei ela bem aqui, ó. Cortei essa circunferência. Peguei a tesoura e fui lá e cortei. E aí eu estiquei essa corda. Eu coloquei uma régua para saber qual é a medida dessa corda. E ela tem exatamente 31,4 centímetros, tá bom? É basicamente isso. É tranquilo, né? Agora, quando a gente fala de área, a fórmula muda. Então, olha só, é o produto entre π e o raio do círculo elevado ao quadrado. Tá aqui a fórmula. Então, a área, essa área, aqui, ó, a área do círculo, que eu pintei todinho de azul, é π vezes o raio ao quadrado, tá? Vamos fazer um exemplo aqui para entender melhor? Olha só. Nesse exemplo aqui, ó. Qual é a área de um círculo cujo diâmetro mede 10 centímetros? Aqui tem que ter um cuidado, ó. A fórmula que a gente viu é π vezes o raio ao quadrado. Se ele deu o diâmetro é essa medida aqui, ó. Desse ponto, passa pelo centro e vai até o outro ponto. É 2 vezes o raio. Esses 10 centímetros é tudo isso aqui, ó. É tudo isso, é o diâmetro. Só que na fórmula a gente vai usar o raio, tá? Então o raio é metade do diâmetro. Então a metade aqui é só isso. Ou seja, o raio é igual a 5 centímetros, tá bom? Não coloco o 10, porque o 10 é o diâmetro. Então, ó, vamos calcular aqui a área desse círculo. E vamos aproximar o π para 3. 3 vezes o raio é 5. Então é 3 vezes 5 ao quadrado, tá? Geralmente as questões elas indicam qual é o valor do π, tá? Aqui vamos usar igual a 3. Então a área vai ser, ó, 3 vezes 25, certo? Por quê? Porque 5 ao quadrado é 25. Então a área vai ser igual a 3 vezes 25 é 75, tá? 75. E aí, ó, tô usando centímetros aqui, centímetros quadrados, tá? É só isso, tá, pessoal? Então, ó, comprimento 2πr. Se você precisar calcular o comprimento, é 2 vezes o π vezes o r, que é o raio. Se precisar calcular a área do círculo, πr ao quadrado, o r é o raio. Beleza, pessoal? Qualquer coisa, pode deixar nos comentários aí, alguma dúvida, alguma sugestão. Se possível, deixa seu like, se inscreve aí no canal para me ajudar, tá bom? Para trazer mais conteúdos, mais conceitos, exercícios, tá certo? Então, bons estudos e até a próxima.